Seja muito bem-vindo, Luiz, um prazer falar contigo. Boa tarde, Vitor. Prazer estar aqui com você. Luiz, vamos começar pelo começo, né? A gente acompanhou essa decisão por parte do governo de desbloquear esses recursos do orçamento. A gente tinha uma perspectiva de um contingenciamento muito mais elevado. Agora, o governo espera, enseja que boa parte, por exemplo, daqueles problemas que a gente vinha acompanhando em agências reguladoras, também no funcionamento das pastas, seja mitigado. Só que aí, como é que fica exatamente o cumprimento da meta fiscal para esse ano? A gente já tem aquela perspectiva agora também da retirada dos gastos com precatórios. Como é que fica essa meta fiscal? Não, perfeito, Vitor. Bom, pela divulgação de ontem e olhando os números, fica bastante claro que a estratégia adotada pelo governo foi perseguir o piso da meta. Então, ela incorpora algumas receitas novas, por exemplo, as receitas que vão vir do IOF, e ela aproveita para fazer um descontingenciamento de valores que são bastante relevantes e são compatíveis com o governo perseguindo o piso da meta. E justamente essa estrutura que nós temos no arcabouço fiscal hoje, de ter uma meta com intervalo de confiança, eu acho que ele foi muito pensado em você perseguir o centro da meta e utilizar o intervalo para acomodar choques. Por exemplo, o caso que você menciona do reembolso do INSS seria um típico choque, uma despesa não planejada, e a banda serviria justamente para acomodar esse tipo de choque. Quando a gente mira o piso da meta, a gente perde essa flexibilidade, além de estar perseguindo uma meta fiscal que é menos ambiciosa e toda sua repercussão, seja em crescimento de dívida, ou seja, na relação que a política fiscal também tem com a política monetária, ou seja, é a busca de um fiscal que é menos restritivo. E, Luiz, a gente agora, né, daqui a pouquinho, deve começar a discutir já a consolidação do orçamento para o ano que vem, né? A gente mal votou esse orçamento, já está há 2 meses, na verdade, com esse orçamento votado em plena execução, mas a gente já deve passar a discutir o orçamento para o ano que vem. A partir essa perspectiva de um cumprimento, pelo menos mais aproximado, não com aquele contingenciamento de mais de 30 bilhões, 31,7 bilhões de reais, que havia sido anunciado anteriormente pelo governo. O que a gente pode esperar para a consolidação do orçamento do ano que vem? Porque a gente acompanhou nessas discussões de agora um bando de imbróglio envolvendo a consolidação, a inserção, por exemplo, do pé de meia. A gente vem discutindo exatamente essas perspectivas dadas pela própria Secretaria de Política Econômica acerca de uma diminuição do volume de recursos disponíveis de forma livre, né, de forma discricionária. O que a gente pode esperar exatamente da consolidação do orçamento para o ano que vem? Vitor, a gente caminha para metas fiscais cada vez mais restritivas. A gente está num equilíbrio de orçamento onde a gente tem as despesas obrigatórias consumindo uma parte tão relevante do orçamento que o que sobra de despesas discricionárias, que são sujeitas a corte, sujeitas a contingenciamento e podem fazer esse ajuste, essas despesas acabam por se reduzirem a ponto de que, não havendo uma reforma mais estrutural de orçamento, ou nas despesas, ou no regramento fiscal, caminha-se na direção de inviabilizar o funcionamento da máquina pública. E talvez o 2026 é um ano que mostra bastante como a gente caminha nessa direção. Então, com o crescimento das despesas obrigatórias e cada vez menos espaço para fazer contingenciamento, e ele vai ser necessário para as regras fiscais, a gente vive esse desafio, vive esse trade-off. Então, acho que o trade-off que a gente vai ter como sociedade, e principalmente como governo e Congresso, que vão avaliar esse orçamento, é justamente: vai ser perseguido uma regra mais frouxa, com a sua implicação macroeconômica, que é bastante importante, ou vai ser seguido uma regra fiscal, uma meta fiscal mais ambiciosa, com um custo muito grande em políticas públicas, um custo maior em investimentos e cortes muito relevantes no funcionamento da máquina pública. E isso acaba restringindo a atuação de órgãos, como você mesmo mencionou agora, o caso das agências reguladoras. Luiz, tem um aspecto interessante aqui, né, que o governo conta com esses 14,8 bilhões de reais do leilão de áreas adjacentes lá do pré-sal. Tem também esses 8,4 bilhões de reais em receitas oriundas do aumento do IOF, também 12 bilhões de reais do imposto de renda.
o governo está contando com esses aumentos, né, de arrecadação pontuais. De uma forma um pouquinho mais alongada, a gente pode esperar. A gente acompanhou, né, uma frustração do ponto de vista de receitas. O governo pensando em arrecadar, não discute em qualquer tipo de arrumação fiscal do ponto de vista da despesa. Mas seria responsável utilizar, descontingencializar, enfim, descontingenciar, difícil, esses recursos com base exatamente em receitas que não são recorrentes? Isso tem sido uma prática, tá? Há alguns anos a gente vê o andamento ao longo do ano, regras fiscais que apertam bastante, e aí a restrição financeira fica muito grande, e o governo começa a trazer algumas receitas que são chamadas extraordinárias. Essas receitas extraordinárias acabam por salvar o cumprimento da regra naquele ano específico, e no ano seguinte volta a importância, a perseguir uma forma de atingir o resultado fiscal. Então, se a gente fosse pensar como país ou pensar como longo prazo, o que a gente precisa buscar é um equilíbrio entre receitas e despesas que seja atemporal, que a gente não precise buscar recorrentemente receitas extraordinárias para conseguir fechar a conta. Isso é uma prática que a gente observou em diversos anos anteriores, algo que vem se repetindo. Inclusive, quando a gente tem receitas dessa natureza, a primeira pergunta que a gente faz esse recurso dá tempo de entrar em 2025? Justamente para fazer a conta se ele vai ajudar a fechar as contas de 2025 ou de 2026. Então, é algo que acontece, é algo que tem sido recorrente, mas está longe de ser a melhor prática. A melhor prática é a gente buscar um orçamento que seja minimamente equilibrado, seja pelo ajuste nas receitas, e ajuste nas receitas a gente talvez esteja caminhando para um processo que aumento de tributos está sendo muito pouco aceito, não só pela sociedade, mas pelo Congresso também. Existe uma pauta muito grande de corte de gastos tributários, inclusive é uma pauta que está em aberto, está em discussão, o governo e Congresso discutem bastante isso, que podem ajudar com a questão das receitas também, e em algum momento será necessário fazer um ajuste também nas despesas. É muito difícil fazer ajuste nas despesas, porque as ajustes nas despesas normalmente são específicas e mexem com áreas que normalmente são meritórias, e há uma resistência em fazer isso, mas a gente está chegando num momento onde, para que a gente tenha algum tipo de equilíbrio, a gente vai ter que fazer uma revisão mais profunda no gasto público, sim. Zé, né, tive essa série de discussões que, na verdade, parecem ter sido censuradas no governo federal acerca, por exemplo, de uma revisão do tamanho da máquina pública ou qualquer tipo de direito adquirido, né, considerado direito adquirido. Mas pensando exatamente, Luiz, nessa série de dados trazidos pelo governo ontem, entender se isso tem algum tipo de impacto na decisão, ou pode ter algum tipo de impacto na decisão do Banco Central na semana que vem, né, no Comitê de Política Monetária. Há uma expectativa geral, é evidente, isso traz o próprio Banco Central no Boletim Focus, da manutenção da Selic em 15%. Mas a gente pode pensar em algum tipo de sinalização nova, algum tipo de aspecto, né, que vai ser modificado ali na comunicação do Banco Central ou não? Vitor, os dois pontos têm uma comunicação muito clara, né? Inclusive, o Banco Central, nas últimas atas, ele fala um pouco sobre orçamento, ele fala um pouco sobre gasto tributário, e ele fala da importância de organizar as contas para manter uma sustentabilidade da dívida pública, como isso sendo mais um elemento que ajuda na confiança dos agentes de mercado. Mas para essa reunião específica que acontece na semana que vem, não acredito que tenha uma influência direta. Por quê? Porque desde a última reunião do Copom, o Copom foi muito claro no que planeja fazer. Acho que há bastante tempo a gente não tem tanta certeza em relação ao que esperar da reunião do Copom. O Copom, na última ata, foi bastante claro no sentido de estar interrompendo o ciclo de altas e de que pretende manter a taxa de juros no patamar bastante restritivo, e do ponto de vista econômico, uma taxa de juros de 15%, ela é bastante restritiva, e ele pretende manter isso por um período bastante prolongado para garantir que a inflação vá convergir para a meta. Então, quando a gente olha grandes números, a gente está esperando terminar o ano, pelo dado da pesquisa Focus, a 2025, uma inflação de 5,10%, pelo dado da Warren, a nossa projeção é uma inflação de 5%, para uma meta que é de 3%, com uma banda de tolerância de 1,5%. Então, a expectativa é que esse nível de juros
vai fazer com que, ao longo de 2026, a taxa de juros convirja para o centro da meta. Hoje, o que a gente tem de expectativa? Com a taxa de juros a 15%, o Banco Central planeja que, no final do primeiro trimestre de 2026, a taxa de juros já esteja a 4,2%. Isso é dado da última carta aberta que o Banco Central fez ao ministro da Fazenda. E da última ata do Copom, a gente vê uma projeção de 3,6% para o encerramento de 2026. Mas eu acho que é super importante que o Banco Central persiga o centro da meta. Mais uma vez, a questão do centro da meta sendo importante. E o Banco Central tem frisado que, para fins de política monetária, o seu mandato é perseguir o centro da meta. A gente acredita que o Banco Central vai manter os 15%, amplamente esperado pelo mercado, mas a comunicação vai ser bastante dura, no sentido que ele pretende manter a taxa de juros elevada por bastante tempo. O Gabriel Galípolo foi bastante vocal, bastante incisivo em relação a essa busca do Banco Central, não pelo teto, mas pelo centro da meta, né, Luiz? Conversei aqui com o Luiz Felipe Vital, que é estrategista-chefe de macroeconomia e também de dívida pública da War Investimentos, a quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Vitor, foi um prazer. Muito obrigado. Prazer é nosso. Até mais.